senhora Catarina Dal, panorama global e local e orientações, são 15 minutos, nós já estamos no horário. É difícil isso acontecer, hein? Estamos indo muito bem. Ok, apresentação. Muito obrigada por ter vindo. Por favor. Boa noite a todas e todos. Estou aqui ainda botando aqui, acho que agora dá para todo mundo ver. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite do Fórum Intersetorial de Combate às DCNTs, felicitar pela iniciativa de debater um tema tão importante, né, nesse momento. Quero cumprimentar também os painelistas, colegas que estão aqui também nessa mesa e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom, a ideia é a gente poder falar um pouco da saúde mental a partir da pandemia, né? Mas eu entendo que é uma oportunidade também para a gente poder entender como é que está a situação de saúde mental no contexto global, né? Antes de tudo, a gente precisa entender a situação da saúde mental, os seus antecedentes, para então poder pensar a saúde mental a partir da pandemia e possíveis estratégias, né, de enfrentamento e ação. E eu vou também falar algumas ações que a OPAS tem realizado nesse contexto. Bom, então, é importante sempre lembrar, né, que aproximadamente 14% da carga global das doenças é atribuída aos problemas mentais, neurológicos, por uso de substâncias e o suicídio, isso no mundo, no contexto global. Mas entre 75% a 90% das pessoas, sobretudo pessoas que vivem em países de baixo ou médio poder econômico, não têm acesso ao tratamento. Então, esse desequilíbrio, de um lado, entre a crescente carga global e a não disponibilidade, né, ou a escassez de serviços de profissionais especializados, representa uma lacuna de cuidado, uma lacuna de tratamento significativa na área da saúde mental. Em média, a economia global perde mais de $1 trilhão por ano devido ao problema de ansiedade e depressão. Pessoas que têm condições mentais graves, elas morrem de 10 a 20 anos antes da população geral. E aí, trazendo um pouco o debate para a gente pensar na relação entre a saúde mental e as condições crônicas, a gente tem cada vez mais evidências dessa inter-relação, quer dizer, da ligação entre os problemas de saúde mental e os problemas de saúde física, em especial as doenças crônicas não transmissíveis. Essas condições estão totalmente entrelaçadas, né? Já tem evidência suficiente de que problemas de saúde mental aumentam riscos de doenças crônicas não transmissíveis e vice-versa. Pessoas com HIV ou tuberculose têm maior risco de desenvolverem depressão e outros problemas de saúde mental. Pessoas com problemas cardiovasculares têm maior risco, chance de desenvolver depressão e ansiedade, problemas de saúde mental. Enfim, e aí eu queria mais uma vez reforçar e felicitar a iniciativa do Fórum de poder trazer à tona essa discussão, da gente pensar a saúde mental como um componente essencial da saúde e pensar na integração dessa agenda, sobretudo na integração do cuidado, na importância da integralidade desse cuidado no nosso Sistema Único de Saúde. Então, a título de informação também, só para reforçar essas afirmações e a importância da integração da saúde mental na agenda das doenças crônicas, em setembro de 2018, num encontro da terceira reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, né, sobre prevenção e controle de doenças não transmissíveis, os Estados-membros, ou seja, os países, pediram para as Nações Unidas que a saúde mental fosse integrada como mais uma condição na Agenda 4x4 das condições crônicas e fatores de risco.
Assim como a saúde mental, a poluição do ar foi incluída também como fator de risco, mas isso só para trazer um pouco que cada vez o mundo está olhando para as questões de saúde mental como um problema global, como um problema que deve ser enfrentado, sobretudo para a gente melhorar os resultados de saúde da população, evitar mortes, etc., etc. Então, com a pandemia, a tendência é que esses problemas, na verdade, se agravem, né? Eles se tornam mais críticos ainda. Algumas estimativas da própria OPAS apontam que, em situações de pandemia, de 30% a 50% da população pode ter algum tipo de manifestação psicopatológica ou um sofrimento agudo e significativo, podendo até chegar a desenvolver algum problema. E, como já foi falado, aquelas pessoas que têm condições pré-existentes, sejam crônicas ou de saúde mental, também tendem a ter uma exacerbação dos sintomas. Então, a gente está falando, de um lado, de um aumento significativo da carga global, de uma limitação dos serviços, e aí, na pandemia, muitos serviços estão funcionando de forma bastante limitada, com poucos profissionais, tentando fazer os atendimentos de forma remota, enfim, um quadro preocupante. Mas eu reforço aqui a fala do Antônio, que ainda não é o momento da gente fazer alarde, né? Às vezes a gente escuta, não, está tendo uma pandemia da saúde mental, ou os dados, as doenças estão aumentando, enfim, não é o momento da gente patologizar ou já dizer que esses dados estão aumentando sem a gente ter evidências. A gente sabe que tem alguns estudos aqui no Brasil que já estão sendo realizados com profissionais da saúde, o próprio Ministério da Saúde há pouco tempo divulgou um levantamento, enfim, mas a gente precisa, sim, estar vigilantes, se basear em evidências para poder fazer essas afirmações. Apesar de tudo indicar que vai haver um aumento, que os impactos da pandemia, sobretudo os impactos relativos à perda financeira, as mudanças na forma de relacionamento social, na forma de viver, são mudanças que vão ficar por um certo tempo, vão ser perenes. A tendência é que esses problemas de saúde mental também permaneçam ao longo do tempo. E quais são esses impactos, né? Enfim, a própria Nações Unidas, há pouco tempo, lançou um policy brief também, alertando sobre a importância dos próprios países fortalecerem a resposta em relação à saúde mental, aumentarem os investimentos, né? Entendendo que, claro, esses impactos eles são respostas esperadas, né? São comuns e transitórias no momento como a gente está vivendo, num contexto de extrema adversidade. A expectativa é que esses problemas ou necessidades ou condições melhorem com o tempo, mas é um momento de ação, é um momento de a gente, de fato, ter uma ação conjunta, a sociedade civil, atores não governamentais, atores governamentais, iniciativa privada, organismos internacionais, enfim, é um momento da gente unir esforços no sentido de diminuir os riscos ou amenizar os impactos psicossociais da pandemia na saúde mental da população. E esses impactos já tem alguns estudos, já vem falando, a questão do luto, do medo de ser infectado. A OPAS recentemente também lançou um estudo sobre o aumento, uso de álcool, então, a perspectiva de também ter aumento do uso de álcool, as perdas financeiras, o desemprego também, né, questões sociais, tem essa incidência no bem-estar psicossocial. Alguns estados também estão fazendo um monitoramento da questão do aumento da violência doméstica. Enfim, problemas complexos que a gente tem que responder de uma forma intersetorial, né? Como o próprio fórum, de alguma forma, se propõe a trazer essa discussão também da intersetorialidade, né? Como uma forma de resposta para a questão das doenças crônicas e da saúde mental. Então, aqui eu vou trazer a famosa, conhecida pirâmide do IASC. O IASC é o Comitê Permanente Interagências, é um comitê, talvez seja o mais alto nível de colegiado para pensar a saúde mental em emergências, que agrega atores de diferentes agências humanitárias.
E essa pirâmide, de certa forma, é um certo marco de referência que eu gosto muito, que eu acho que ajuda a gente a pensar nas intervenções de uma forma integrada, né? Pensando as estratégias de intervenção não somente como um programa único, né? Mas de uma forma integrada que atravessa aí diferentes níveis da sociedade. Então, se vocês podem ver na base da pirâmide, né, quanto mais ao alto da pirâmide, mais especializadas são as intervenções e mais individualizadas, e quanto mais à base da pirâmide, mais abrangentes devem ser as intervenções, e abrangente também para um maior número de pessoas, mais coletivas. Então, o primeiro nível de intervenção que é importante da gente pensar é a questão do próprio acesso às políticas sociais, né? A gente poder ter uma sociedade, um Estado que garanta as condições básicas de existência, acesso à saúde, à educação, com respeito à dignidade, aos direitos humanos, enfim, acesso aos serviços básicos, como a renda, moradia, entre outros serviços, que o fato de não termos acesso a esse serviço por si só já são fatores de risco, né, para a piora da saúde mental. Então, a ideia é ter políticas sociais, serviços básicos de segurança que, por si só, já protegem a nossa saúde mental. Um outro nível de intervenção é ações para fortalecimento dos apoios comunitários e familiares. Então, a gente tem uma série de atividades que podem ser implementadas. Nesse momento da pandemia, a gente, pela restrição das medidas de distanciamento social, fica mais difícil da gente pensar nesses recursos de manutenção da coesão social, de fortalecimento dos vínculos familiares, né? Espaços também, às vezes, o papel também das lideranças comunitárias, lideranças religiosas têm na manutenção e, né, em fazer essa liga social, né? A coesão social é um fator de proteção para o suicídio, para a saúde mental. Então, a ideia é que os vínculos também sejam fortalecidos. Um terceiro nível teria, então, os apoios específicos, quer dizer, os suportes não especializados. Todas as intervenções e serviços que se situam no nível da saúde, mas no nível dos profissionais não especializados. Então, cada vez mais desse nível, o nível que seria da atenção primária, a gente poder também capacitar, qualificar a atenção primária, os profissionais da atenção primária, no sentido de integrar e fortalecer o componente de saúde mental nesse nível de atenção. Vale também lembrar sempre a importância do trabalho dos agentes comunitários, né, nesse processo, né, de continuidade do cuidado, de acompanhamento das pessoas na comunidade, né, em locais que sejam mais próximos à casa delas. E aí, como último nível, esse último nível, um nível que poucas pessoas vão precisar, mas ainda assim vão precisar, né, de 3% a 5% da população vai necessitar de um serviço especializado. É importante, principalmente para casos mais graves. Então, aqui se enquadram, digamos, os centros de atenção psicossocial, ambulatórios, enfim, hospitais, enfim, que são serviços necessários também para a retaguarda, para o cuidado, manejo, avaliação, e também para a promoção de saúde mental. Então, esse aqui é um certo marco de referência para a gente pensar as intervenções. Aqui são algumas ações que a OPA está fazendo, está realizando. Nós estamos com um projeto lá em Roraima, né? Roraima é um estado, já desde agosto, nós estamos implementando esse projeto no município de Boa Vista. É um local, né? Enfim, Roraima, de forma geral, ela está concentrando duas crises humanitárias aí, a crise migratória e a crise da Covid. Então, existem muitas pessoas vulneráveis com necessidades também de serviços lá. A OPA está com esse projeto já, dentro de uma perspectiva também comunitária, de qualificação da atenção primária, entre outras atividades, como promoção de saúde mental para crianças e adolescentes. A gente tem também apoiado algumas iniciativas estaduais de capacitação remota, com a utilização do EMEDGAP, do Guia de Intervenção Humanitária, o Guia da OMS, que é justamente para a qualificação de profissionais da atenção primária na avaliação, manejo e segmento de pessoas com problemas de saúde mental. Algumas campanhas de promoção de saúde mental também desenvolvemos no início da pandemia, em parceria com o Ministério
da saúde, divulgando vídeos para a promoção de saúde mental com mensagens chaves sobre como lidar com o estresse da Covid. Enfim, temos também trabalhado ativamente na tradução e disseminação de guias, documentos, enfim, cartilhas, justamente para levar informação oficial, informação de qualidade, entendendo que a população precisa de acesso à informação para poder também lidar com as questões e com os desafios que estão colocados nesse momento. Aqui são alguns exemplos dos recursos que eu mencionei. E era mais ou menos isso que eu queria trazer para a gente, para compartilhar, para a gente iniciar aí o debate e a conversa sobre saúde mental a partir da pandemia. Obrigada. Muito obrigada, Catarina.